que psicólogas não podem atender gestantes sem conhecer as ferramentas certas? O meu nome é Rafaela Schiave, eu sou psicóloga perinatal com pós-doutorado, autora de centenas de trabalhos na área de saúde mental materna e também autora de instrumentos próprios de uso do psicólogo, da psicóloga perinatal. Neste canal, eu ensino psicólogos a se sentirem mais requisitados e mais seguros através do conhecimento em psicologia perinatal. Então vamos entender por que psicólogos e psicólogas não podem atender gestantes sem conhecer as ferramentas certas, tá? Então, uma das primeiras questões é: o período de gestação tem peculiaridades bem diferentes de outros períodos do desenvolvimento humano. O funcionamento psíquico da gestante é diferente do funcionamento psíquico de mulheres em qualquer outra fase da vida. Inclusive, a gente tem estudos que mostram que existe 3 períodos potenciais de risco para a mulher vir a apresentar transtornos mentais, tá? Então, quais são, ao longo da vida, desde a fecundação até a morte, os 3 principais períodos de maior agravo, de maior atenção para a saúde mental da mulher? O primeiro período é a adolescência. Na adolescência vão acontecer uma série de mudanças físicas, psicológicas, comportamentais, hormonais que vão influenciar aí na saúde mental dessa mulher. Nós temos um outro período também chamado climatério, que é bem próximo à menopausa. Novamente a gente está falando aí de mudanças comportamentais, psicológicas, hormonais, tá? Que vão acontecer neste período. Mas entre esses dois momentos nós temos um período chamado perinatal, que significa gestação, parto e pós-parto. Então, neste período perinatal, nós encontramos também uma boa prevalência de mulheres apresentando alterações emocionais significativas. E aí, os artigos científicos, quando começam a comparar, a saúde mental de adolescentes, a saúde mental de mulheres no período perinatal e a saúde mental de mulheres já no climatério, eles identificam que, olha, tá bem diferente de outros momentos da vida. Aqui a gente vê muito mais concentração de alterações emocionais significativas, mas quando analisa entre os 3 períodos, qual dos 3 é o que mais a gente vai encontrar uma prevalência de mulheres com alterações emocionais significativas? O período é o perinatal. E neste período perinatal, mais de 50% das gestantes e das mulheres no pós-parto também vão estar apresentando alguma alteração emocional significativa, que aqui eu vou chamar de ansiedade, estresse ou depressão. Então, dentre todo o desenvolvimento do ciclo vital feminino, da fecundação até a morte, o período que a mulher tem mais risco de apresentar algum transtorno mental, alguma alteração emocional significativa, é justamente no período perinatal. E que a maioria das pessoas, incluindo profissionais da saúde, incluindo psicólogos, acreditavam que era o período de maior alegria e plenitude, realização de sonhos de uma mulher. E justamente pela sociedade tratar desta forma, quando uma mulher está grávida, a gente olha para ela e diz parabéns, ela recebe os parabéns. Por a gente tratar desta forma, é que muitas vezes a gente romantiza um período que não deveria estar sendo romantizado, mas deveria estar sendo, na maioria das vezes, tratado, cuidado. Nós precisamos sim ter políticas de avaliação da saúde mental neste período. Só que para a gente poder fazer a avaliação da saúde mental neste período, nós precisamos saber quais são as ferramentas certas para a gente poder fazer esse tipo de avaliação. No Conselho Federal de Psicologia, a gente tem a SATEPS, e a SATEPS ela apresenta para nós vários instrumentos que nós podemos utilizar para identificar aí alterações emocionais, saúde mental em pessoas da população geral, homens, mulheres, adolescentes, idosos. Então ali a gente vai ter vários instrumentos, mas vocês vão perceber que nós não temos instrumentos próprios para uso em mulheres no período especificamente perinatal. Os instrumentos que você vai encontrar ali de uso que o psicólogo pode, recorrer para aplicar em gestantes e mulheres no pós-parto, incluindo de saúde mental, como é o caso do ISARG, Instrumento de Rastreio de Sintomas de Ansiedade Gestacional, eles foram desenvolvidos por mim. Essas são as ferramentas certas para a gente poder utilizar. Mas na falta destas ferramentas certas, nós precisamos também identificar quais são as ferramentas da população geral e é possível eu aplicar também em gestantes. Mas
Quando eu vou aplicar essas ferramentas da população geral em gestantes, eu preciso também saber de psicologia perinatal, porque algumas questões que são colocadas ali e que quando a gestante responde sim, pode não necessariamente significar uma alteração emocional significativa, mas um padrão normal de quem está grávida. Então vamos supor insônia. Insônia é normal em quem está grávida, dependendo do trimestre. Se ela estiver no terceiro trimestre de gestação, ela tem maior dificuldade de encontrar uma posição para dormir, por exemplo, por conta da barriga, né? Dos movimentos do feto, que às vezes ele quer trocar o dia pela noite, fica ali, né, não deixando a mãe dormir, coisas nesse sentido, percebe? Então assim, quando você tem o conhecimento da psicologia da gravidez, por exemplo, você consegue pegar as ferramentas e olhar para elas e analisar. Olha, isso aqui é uma característica de gravidez, então se a mulher marcar sim aqui, talvez eu não possa considerar, né, essa questão para poder afirmar que aquela pessoa tá com alguma alteração emocional significativa. Por isso que nós precisamos, inclusive, desenvolver ferramentas exclusivas para serem aplicadas no período perinatal. Então, ao invés da gente usar os instrumentos que são produzidos para a população geral, nós precisamos cada vez mais de psicólogos perinatais, pesquisadores e que desenvolvam também materiais, instrumentos, ferramentas para que a gente possa também utilizar de forma melhor, de forma mais certeira com as nossas clientes. Por enquanto, as ferramentas que nós temos hoje para poder utilizar com gestantes é uma anamnese, tá? Uma triagem chamada TPAG, triagem de aplicação em gestantes, triagem psicológica de aplicação em gestantes, pode ser aplicado em gestantes de todos os trimestres, e nós temos o ISARG, instrumento de rastreio de sintomas de ansiedade gestacional. No entanto, esse instrumento, ele ainda não está disponibilizado na SATEPS como liberado. Então, só por volta de junho de 2023 é que a gente vai ter essa liberação da SATEPS para o uso desse instrumento. Mas ele já existe, já está lá. Isso é uma boa notícia. Só não podemos utilizar ainda até que realmente venha a aprovação definitiva da SATEPS, tá? Então, tudo vai depender de quando você está assistindo esse vídeo também, né? Se já está aprovado ou não. Qualquer coisa, você corre lá na SATEPS e você consegue identificar se esse instrumento já está liberado ou não para você utilizar, tá? Quando a psicóloga atende gestantes, ela sim precisa conhecer de psicologia perinatal. Não existe nenhuma lei dentro do nosso Conselho Federal de Psicologia que impeça qualquer psicóloga de atender gestantes. Qualquer psicólogo pode atender gestantes. Não precisa, obrigatoriamente, pelo nosso Conselho Federal de Psicologia, ter formação em psicologia perinatal para atender gestantes. No entanto, se a psicóloga que atende a gestante não tem conhecimento em psicologia perinatal, o atendimento pode ficar falho, o atendimento pode ficar deficitário, porque existe um funcionamento psicológico bem diferente neste período. O que seria normal e adequado em um período, talvez não seja normal e adequado em outro, tá? Então, por isso que essas características das fases do desenvolvimento humano importam também quando a gente vai fazer a avaliação da saúde mental ou quando a gente vai trabalhar com essa população específica, seja em atendimentos em unidades básicas de saúde, na clínica particular, em hospitais ou em qualquer outro espaço. Ter o mínimo de conhecimento em psicologia da gravidez é extremamente importante para quem vai atender, né, o psicólogo, a psicóloga que vai atender uma grávida. Inclusive, eu quero ler para vocês aqui, né, no nosso código de ética, algo que eu acho muito importante deixar ressaltado aqui para que a gente também não fira, né, o nosso código de ética aqui, ó, nas responsabilidades do psicólogo. No item B tá escrito aqui, ó, são deveres fundamentais do psicólogo: assumir responsabilidades profissionais somente por atividades para as quais esteja capacitado pessoal, teórico e tecnicamente. Então, se o psicólogo, se a psicóloga não está capacitado teórico e tecnicamente, metodologicamente, a respeito da psicologia perinatal ou da psicologia da gravidez, ele não pode assumir essa responsabilidade de atendimento. Então, aqui não tá dizendo, ó, psicólogo que não tem conhecimento em perinatal não pode atender, mas tá escrito de outra forma, né? Abrangendo várias outras especificidades, mas é aqui que a gente deve entender, porque existe um funcionamento psíquico diferenciado e que o profissional ele precisa, então, de conhecimento para poder atender com responsabilidade, ética e conhecimento essa cliente, tá certo? Então, é isso aí, pessoal. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você.
Deixa aqui nos comentários, eu quero saber quais foram as suas sacadas com essa aula. Te espero no próximo vídeo. Um abraço. Tchau, tchau. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go.